A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos colocar aqui um testemunho, lindo testemunho. Eu já vou avisando logo a querida Irmandade, os queridos inscritos. Fica até o final deste vídeo que você vai se surpreender com o que Deus fez na vida dessa irmã e deste irmão, né? Deus fez na vida deles. O irmão esteve com Covid no hospital, esteve na UTI, gravemente, e a irmã perseverando, né? Perseverando, Deus deu a vitória, mas para ela receber essa vitória, Deus teve que mostrar no hospital que Ele é Deus na vida daquele em que busca a Deus. A irmã enviou um testemunho, eu achei que era 10 minutos, 8 minutos, como tem tantos irmãos aí que envia curtinho assim, né? Quando eu olhei no arquivo, 45 minutos. Mas pensa, irmãos, maravilha atrás de maravilha. A irmã contou desde quando ela congregava em todas as igrejas, que ela não conhecia a congregação ainda. Vamos ouvir, irmãos. Vou ouvir junto com vocês. Peço para a querida Irmandade até o final ouvir este testemunho, que é muito emocionante, viu, irmãos? A irmã enviou. O povo de Deus, irmãos, não mente. O povo de Deus, o que nós postamos aqui, não é fantasia. A irmã, ela mandou até documentos, provas, em que realmente aconteceu na vida dela esse testemunho. Eu, por mim, não precisava, né? Mas eu vou colocar as provas aí, irmãos, para a Irmandade certificar. Não que a Irmandade desconfie. Que a Irmandade sabe, quem anda pelo Espírito sabe que o testemunho é verídico, né? O que aconteceu. Mas tem muitos, né? Que acaba até falando, ó, põe a pessoa aí, põe prova, põe isso, põe aquilo. Isso é testemunho que você pega de outro local. Então, irmãos, Deus abençoe a irmã grandemente que enviou esse testemunho. Creio que esse testemunho vai alertar muita gente, vai aumentar muita fé de muitos irmãos. O que Deus fez na vida do esposo desta irmã. Vamos ouvir junto, irmãos? Estarei aqui junto com vocês. Uma obra de espanto. A serva jejuou, perseverou. E Deus deu a vitória. Vamos lá. A paz de Deus, a santa, gloriosa e poderosa paz de Deus, a todos os irmãos e ouvintes que foram ouvir esse áudio, né? Que o Senhor conceder de estar ouvindo. Meus irmãos, meu nome é Érica Cristina Quintan Guinan, moro na cidade de Sertãozinho, São Paulo. Minha comum congregação é a Congregação Central, no Jardim América. Nosso atual cooperador, irmão Josias. Os anciães, né, da nossa cidade, irmão Valdir, irmão Elias, o irmão Gentil e o irmão Benedito. Irmandade, o Senhor vem me tocando fortemente para mim contar umas coisas que aconteceram e que Deus demonstrou o poder dele grandiosamente em 2020, né, na nossa vida, na nossa casa. Mas antes de eu entrar nessa parte, eu sinto de contar como eu cheguei na congregação no ano de 2016. Por 13 anos, eu vivi dentro de um ministério que é um ministério rígido e tudo, mas
o fato do meu esposo ser divorciado, eu não tinha liberdade nenhuma dentro desse ministério. Muitas vezes ouvi coisas que me machucou muito. E Deus sabe, né, como que a gente fica nessa situação. Meu esposo sempre quis casar, sempre, sempre, sempre. E no ano de 2012, dia 10 de março, a gente resolveu fazer o casamento. Nós já estávamos juntos desde 98, já com 3 filhos. Nesse mesmo ministério, toda vez que acontecia algo na minha casa, o Senhor usava as irmãs que oravam por revelação ou os vasos que vinham de fora, sempre com a mesma coisa. Quem uniu vocês foi Deus e é Deus que vai fazer uma obra. E ali eu me aproximei muito, né, de uma irmã que era dirigente. Coincidiu dela sair de lá, ir para outro lugar. E nesse outro lugar, irmãos, Deus tem de misericórdia, né? Só Deus. E nisso o Senhor permitiu uma prova muito grande na nossa casa, Irmandade, meu esposo trabalhando, viajando. E teve um mês que o salário dele deu para pagar só a prestação da nossa casa, mais nada. E nós ali orando, jejuando, buscando ao Senhor. Uma noite eu falando com ele por vídeo no IMO, que ele estava viajando, estava longe. E eu falei para ele, meu bem, tem coisa errada, sabe? A gente está procurando fazer a vontade de Deus certinho, mas tem coisa errada. Eu desliguei, continuei na minha cama, orei a Deus em pensamento e falei com o Senhor, Senhor, eu te sirvo não é para brincadeira, eu te sirvo de coração, o meu amor é verdadeiro, a tua doutrina para mim nunca foi e não é um peso, mas tem coisa errada, Senhor. E se tiver um lugar na face dessa terra que prega a verdade, vive a verdade e vai me levar para os céus, em nome de Jesus, Senhor, me mostra. Falei com Deus em pensamento, irmãos. Quando eu levantei, eu falei assim, eu vou fazer uma visita na congregação. Aí comentei com meu esposo, né, achou ruim, falou, daqui a pouco você não está crendo mais em nada. Aquele povo, você sabe como é. Eu falei assim, olha, aí é que tá. Eu não sei nada da congregação, porque eu nunca pus o meu pé lá dentro. Eu sei o que as pessoas falam, porque nenhum ministério, irmãos, aí fora fala bem da congregação. Não que eu tivesse ouvido, eu nunca ouvi, eu só ouvia coisas horríveis. Falei, então eu não posso tirar a conclusão daquilo que as pessoas falam. Eu vou seguir o que eu estou sentindo. E tem uma irmã que mora comigo, né? Está comigo desde que eu me casei. Também serve a Deus. Ela falou, eu não vou usar véu. Eu falei, tudo bem, se quiser ficar, eu vou lá visitar. Mas como eu sei que ela está sempre comigo. E no dia que o Senhor concedeu pela primeira vez, eu entrei numa sexta-feira na comum congregação do Campo Belo. Irmãos, o povo fala que a congregação não pode manifestar linguagem, que não tem culto de fogo, que não sei o quê. Eu pus o pé na igreja sentindo a presença de Deus. A minha vontade ali era de dar lugar para o Espírito Santo e pular mesmo, e só Deus, e ali me segurando, sentei no banquinho me segurando, fui com um véuzinho emprestado, porque eu não tinha dinheiro nem para um véu. E nisso, aquele dia quem atendeu o culto lá foi o cooperador de jovens, né? Nosso irmão Charles.
Cantou os 3 hinos, eu não sabia nada de costume. Quando a orquestra começou a tocar, eu fiquei numa glória tremenda, parecia que eu estava no céu. Eu me emociono assim de lembrar o primeiro dia que eu pus o pé na casa do Senhor. Quando terminou o 3º hino, irmãos, a igreja estava inteira manifestando a promessa. O Espírito Santo estava inteiro dentro daquela igreja. Aí o cooperador falou assim: irmãos, eu já sabia que hoje seria um culto diferente, porque entrou uma alma aqui dentro hoje, diz o Senhor, que perguntou para o Senhor se existe um lugar que vive a verdade, que prega a verdade e que vai te levar para o céu. E o Senhor manda te dizer: aqui é esse lugar. Aqui você chegou um diamante bruto e eu vou te lapidar. Vou te tomar para mim e vou te levar para minha glória. Aleluia. Foi glorioso, maravilhoso. Nunca mais tirei o meu pé da casa do Senhor. Me batizei no mesmo ano. E depois eu ficava preocupada com meu esposo, preocupada. Eu falava: Senhor, o que eu faço, né? E um dia eu chamei ele para visitar. Falei: eu não estou te chamando para ficar lá, vamos visitar. E no final do culto, irmãos, ele não saía de forma alguma, de forma alguma. Quando ele saiu com um sorriso de orelha a orelha. E ali ele falou assim para mim: bem, hoje saudoso, né, o irmão Fernando. O Fernando é cooperador. Falei: é amigo dele. E ele me chamou para ir lá na igreja dele. Eu falei: que bom, né? Da igreja que ele faz comum. Ele falou assim, ele bateu a mão no meu ombro e falou que aqui a bênção é de graça, a gente não tem que pagar nada. Irmãos, é uma coisa, porque enquanto eu andei esse tempo aí nesses outros ministérios, parecia um caixa eletrônico, né? Pedindo para tudo, era incrível, santo Deus. E ali o Senhor conquistou o coração do meu esposo, e ele também desceu as águas no ano de 2016. Eu e a minha irmã foi em maio e ele foi em agosto. E de lá para cá, né, a gente vai congregando, o Senhor tem feito obras, nós temos visto. Só que aí, irmãos, vem aquela acomodação. Sabe, aquela coisa que você deixa acomodar, vai ficando tudo bem. E eu conheci um irmão que também hoje saudoso, nosso irmão Tupinambá, homem de Deus muito usado nessa terra. O dia que eu conheci ele também foi tremendo. Deus abriu a minha vida, a vida da minha irmã inteira para aquele homem. Depois ele veio conhecer meu esposo, a mesma coisa, e a gente ficou próximo. E Deus dava sempre na boca dele: as coisas aqui vão mudar. O Senhor está requerendo mais oração, mais consagração. As coisas aqui vão mudar. E em dezembro de 2019, meu esposo estava viajando, sofreu um acidente, caiu de cima de uma turbina. E ele conta que da onde ele caiu e aonde o corpo dele encaixou, só se alguém colocasse. Então foi o nosso Deus que colocou. Fraturou a escápula e uma vértebra, não sei, não lembro agora se foi a L5, uma coisa assim. E nisso daí, irmãos, por 2 dias eu tremi, clamei a Deus, buscando de Deus: Senhor, como pode uma coisa dessa? Ali o Senhor já estava nos alertando, mas a gente continuou da mesma forma.
Ele veio embora, ficou 2 meses afastado por causa dessas fraturas, sem trabalhar. E a gente estava assim, irmão, sabe? A gente levantava, bom dia, bem, televisão, almoço, à tarde mais televisão, janta, um pouco mais de televisão, um banho, vamos dormir. A nossa vida estava sendo essa. Era uma coisa assim, sabe? Os dias de culto ia, mas aqui dentro de casa o maior tempo gasto era com a televisão. E isso daí foi acontecendo. Depois veio esse negócio da pandemia. Ele ficou preso por 40 dias num país aí. O Senhor trouxe de volta, trouxe tudo bem. E no mês de maio, que era um mês que ele estava de férias, exatamente pela pandemia, esse irmão Tupi veio muito aqui em casa, Deus usou muito dele. E eu lembro como se fosse hoje os dois se abraçando ali naquela sala. E o Senhor visitava muito ele, ele falava como eu queria que você fosse meu filho. Sabe, um amor muito grande nos dois. E no mês de junho, meu esposo tinha que voltar a trabalhar, irmãos. E ele estava sentindo muita febre, uma febre que não passava de forma alguma. O irmão Tupi de início achou que era uma gripe. Daí a pouco veio a notícia, o irmão Tupi liga, estava internado na Santa Casa, Covid. O Carlos avisou o chefe que mandou fazer o teste. E aqui em casa todo mundo contaminado com esse vírus. E assim, no meu modo de ver, para mim ele estava bem. Eu que não conseguia levantar a cabeça e outras coisas, então na minha cabeça ele estava bem. O dia que chegou o resultado desses exames positivos, todo mundo aqui, o médico da empresa que ele trabalha pediu para ele dar uma passada pelo médico, fazer um raio-x para ver se estava tudo bem. Irmandade, quando eu cheguei com ele no pronto atendimento, ele não conseguiu ir andando. O porteiro precisou levar ele numa cadeira de rodas. Isso foi no dia 22 de junho de 2020. Eu achei, irmãos, que eu ia ali levar meu esposo para uma consulta, me consultar também e voltar para casa. Quando eu vi a forma que eles trataram meu esposo, porque já pegou, já sumiu com ele para dentro, não deixou eu ficar perto, nem, sabe, uma coisa assim, eu falei, Senhor, ali tudo que eu estava sentindo de ruim, o corpo ruim, a cabeça ruim, sem fome de nada, eu estava muito mal. Ali o Senhor tirou com as mãos. Foi como se ele tivesse me dado um choque, porque na hora cessou tudo que eu estava sentindo. Fui para casa e esperei uma ligação do meu esposo. Quando ele me liga e fala que estava sendo transferido para Ribeirão Preto, que é uma cidade vizinha. Eu falei, mas como vão te transferir? Você está sem documento, sem sua mala, sem nada. Ele, estão falando que vão me internar, não sei o quê. Irmãos, eu fiz uma mala, coloquei roupas, um monte de coisa. Peguei os documentos. Levaram ele na ambulância. E eu fui para trás dessa ambulância. Levaram ele num hospital errado. A moça que viu ele falou, não, ele está bem. De lá nós fomos para o Hospital Ribeirânia, em Ribeirão Preto, que é um hospital que está separado só para Covid. E eu ali esperando a internação com a mala e tudo, né?
Quando eu fui fazer a internação, que eu dei a documentação, a moça falou assim, olha, nós não vamos pegar nada dele, viu? Eu falei, mas por quê? Se vai internar, ele vai precisar. Ela falou, não, bem, o seu marido está sendo internado na UTI. Irmãos, aquilo foi um soco no estômago. Eu falei, Senhor, como assim na UTI? Ela falou, ele está indo para a UTI, lá não usa nada. Quando eu esperei, né, para falar com a médica, quando a médica que internou ele me chamou, falou assim para mim, olha, o caso é grave. Eu falei, mas como, doutor? Ele só sentiu um pouco de cansaço. Ele falou, então. Ela falou para mim, irmãos, então, esse cansaço que é o problema sério é um estado grave. Agora, no momento, só com a bolsa de oxigênio, ele diz que está se sentindo bem. Mas eu não sei como que vai ser continuamente. Eu falei, doutor, eu posso ver ele pelo menos, né? Porque eu sabia que não ia ter como visitar. Ela falou, deixa terminar uma coisinha ali, daqui a pouquinho eu te chamo. Veio uma enfermeira, me trouxe todos os pertences dele, até o óculos, tudo. Ela falou, dentro da UTI ele não vai precisar de nada disso. Nada, pode levar tudo. E eu sentei ali, irmãos, naquela sala de espera. Já era umas 2h da manhã do dia 23 de junho de 2020. E ali a minha alma, não foi eu, começou a cantar. Eu imploro com todo o meu ser, Pai, vem sempre me socorrer. Deixou eu ir lá ver ele já estava todo preparado para subir para a UTI. Numa maca muito alta, eu só pude pôr a mão nele ali. Eu fiz uma oração em espírito, falei, Senhor, eu estou entregando nas tuas mãos, Pai, o meu bem mais precioso. Eu não sei o que será ou seria da minha vida sem o meu marido. Eu não estou deixando ele na mão de médico algum, é nas tuas mãos, Senhor. E ali, irmãos, eu tive que vir embora, né, a outra cidade. A médica me ligou pela manhã. Essa que atendeu no plantão, eu só falei com ela aquele dia. Depois uma outra médica assumiu o caso, a doutora Jéssica. Ela me ligou e ela falou assim para mim, olha, Érica, tá difícil dele responder. E se não tiver uma melhora, alguma coisa, nós vamos ter que entubar. Eu falei, santo Deus, Senhor, tem misericórdia. Ela, nós vamos ver e tal. E ali, irmãos, eu passei o dia inteiro aqui. Só Deus para ter misericórdia, sabe? Numa angústia terrível. Quando foi à tarde, essa médica me ligou e falou, olha, não teve jeito, tá? Eu conversei com ele entendeu e nós tivemos que entubar. A situação é muito grave e eu espero que você entenda e esteja preparada. Irmãos, ali naquela hora eu falei assim para ela, amém, doutora.
Poderoso é Deus para uma grande obra e um grande milagre. Desliguei o telefone, vim tentar dormir um pouco. Nesse tentar dormir um pouco, eu ouvi os meus filhos discutindo por que a gente, veio orar junto, por que a gente ia querendo questionar o que estava acontecendo. Irmãos, eu levantei numa autoridade de Deus dessa cama. Entrei no quarto deles e falei assim: olha aqui, não interessa da onde veio, como veio, o importante é que o Senhor permitiu chegar na nossa casa. E agora eu vou falar uma coisa para vocês. Da hora que o teu pai está lá e foi entubado, quantas orações vocês fizeram pelo teu pai? Meus filhos calaram a boca, abaixaram a cabeça. E eu falei: essa guerra agora é para nós. Nós vamos guerrear, porque está no céu a nossa vitória. E ali, irmãos, nós começamos a orar. Eu tenho um filho com 21 anos, um com 17, um com 15 e uma na época com 7. Nós começamos a orar, a louvar, a buscar. Na quarta-feira era dia de culto online, irmãos. Essa médica me ligou e ela falou para mim que era para eu ficar preparada de novo, porque ele estava 100% dependente do aparelho e não respondia, nem com a respiração, nem com a infecção, com nada. Ali nós fizemos uma oração, eu gritei dentro dessa casa: socorro, Senhor Jesus, socorre a minha casa, socorre a minha vida, socorre a minha família, Senhor. Eu gritava: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Gritei muito. E ali nós fomos orar. Sabe, Deus tomou a minha filhinha. A minha irmã também. E eu falei: eu vou buscar a palavra, Senhor, como se eu estivesse dentro da tua casa. Eu preciso ouvir a tua voz. Falei para os meus filhos: se tomam banho, se troquem como se a gente fosse na casa do Senhor, para ver o que Deus tem para nós. Antes de começar o culto, eu estava lavando uns copos na minha pia, a janela para ficar olhando para o céu. Olhei para o céu e em pensamento eu falei: Senhor, o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha casa? O que vai ser dos meus filhos, Senhor? Só falei isso, irmãos. E fui participar do culto. O irmão que atendeu, eu não me recordo agora qual foi a palavra, mas a exortação estava tomando um caminho, sabe? Que não parecia que o Senhor não ia falar com a gente. De repente esse irmão parou e falou assim: você que perguntou para o Senhor o que vai ser da tua vida, da tua casa e dos teus filhos, o Senhor prega para você. Ele vai tomar os caminhos e você vai cantar vitória. Aquilo, eu agarrei aquela palavra no meu coração com toda a força da minha alma. E eu falei: Senhor, eu creio de alma, creio. E no outro dia, irmãos, a mesma coisa. Quando eu falava assim para ela: doutora, vamos orar, ela ficava brava comigo. Uma semana e pouco, ela ficou muito brava comigo. Ela falava para mim: eu acho que você não entende, nada resolve, o medicamento não resolve, 100% de dependência.
Eu tô falando, fica preparado. E eu respondia para ela sempre a mesma coisa: poderoso é Deus por uma grande obra, um grande milagre. Até que em uma semana ela ligou, fora de horário, irmãos, e falou assim para mim: olha, Érica, eu acredito que você vai ter que vir aqui ao hospital assinar um termo para fazer a hemodiálise, porque os rins dele tá parando. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Irmãos, coloquei a minha casa inteira em jejum e oração. As irmãs que ficaram sabendo, que ligaram para mim até para saber do irmão Tupi, e eu comentei que era verdade, falei do meu esposo, começaram a pedir oração. Eu acho que nesse ponto eu já tinha falado com o meu cooperador também, a Irmandade começou a orar junto comigo. Não chorei sozinha nem um dia, nem um dia. E nós começamos a fazer jejum, a gente só entregava, começava meia-noite, só entregava o jejum depois que a médica ligava. E às vezes ela ligava 7, 8 horas da noite. E a gente entregava o jejum no propósito. O dia que ela falou da hemodiálise, eu mandei um áudio para a Irmandade, pedi para os irmãos me ajudarem, que o Senhor libertasse ele disso. Quando foi no outro dia, ligou um médico. E o médico falou para mim: olha, o urologista resolveu entrar com medicação, e ele explicou lá. E ele fez bastante xixi. Irmãos, como eu glorifiquei a Deus por aquela notícia. Mas continuava sem resposta da respiração e sem resposta dessa infecção. Aí os dias foi passando, cada dia era uma notícia, cada dia era um... Hoje eu vejo assim, irmãos, que cada soco que eu levava, mais eu ia clamar ao Senhor, mais de pé eu ficava, mais eu gritava por socorro. E numa certa madrugada, porque eu não dormia de forma alguma, eu lembrei de uma irmã que eu conheci ali na cidade de Pontal. Fui congregar na igreja que atende o cooperador Jeová. E essa irmã é de Porto Ferreira. E é aquele amor de irmão, né, que a gente conhece e já ama. Eu mandei uma mensagem para ela, irmãos. E na hora ela respondeu, aí eu resolvi ligar. Aí eu falei para ela, falei: irmã Rose, tá acontecendo isso. Fui contando. Aí ela falou assim para mim: olha, irmã, eu vou te falar uma coisa. A partir de hoje nós vamos orar diferente. Nós vamos pedir a Deus para guiar esses médicos para tomar a frente de tudo que está acontecendo. Orientar esses médicos para eles não matarem o teu esposo. Eu falei: amém, irmã, senti uma comunhão muito grande. E assim foi feito. Nós começamos a orar nesse propósito, a jejuar nesse propósito. Nessa hora o Senhor usava muito a minha filha. Sabe, o Senhor chegou a pedir jejum de 24 horas, nós fizemos com... E parecia que não era nada com a graça. O Senhor deu tanta graça para nós nessa luta, irmão. Tanta graça, tanta graça. Nesse mesmo dia à tarde me liga um médico para dar notícias. Isso eu acredito que já fazia uns 13 dias que ele estava entubado. O médico falou assim para mim: dona Érica, é o doutor, falou o nome que eu não me recordo. Olha, eu tô ligando para passar notícia do senhor Carlos. Senhor Carlos, hoje, como a gente não acha essa infecção,
eu resolvi trocar todas as vias de acesso dele. Nós tiramos o catéter que estava num outro acesso, colocamos num acesso central, que é na virilha. Trocamos a sonda de alimentação, trocamos a sonda de xixi, trocamos... Ele foi falando tudo que ele trocou. Aí ele falou assim, e também, senhora, a gente fez um coquetel de antibióticos com 3 antibióticos para combater essa infecção. E ele continuava tendo febre, irmãos, com tudo isso. Só que aí esse médico falou assim para mim, olha, a saturação dele tá melhorando. É uma coisa assim, acho que tem que estar tipo 300 oxigenação, não lembro agora, oxiometria. Tava com 30, irmãos, e eu achando que 30 para ver como que era o negócio, né? A coisa era séria, acho que Deus na época não me deixou ter ciência de tudo. E ali nós fomos continuando orando, glorificando a Deus. No outro dia me liga uma médica falando novamente da diálise. Novamente, irmãos, eu enviei áudio, pedi oração. Nós fomos orar, fomos jejuar, fomos buscar, fomos clamar a Deus com a graça do Senhor. E depois veio a notícia que os rins dele voltou, o Senhor trouxe os rins dele 2 vezes. 2 vezes o Senhor restaurou os rins dele. E ali eu estava buscando de Deus, eu falava, Senhor, eu preciso de um sinal, eu preciso de uma resposta. Meu filho mais velho acorda num dia e fala assim para mim, mãe, mas ele demorou para me falar. Ele falou assim, mãe, eu tive um sonho. Eu falei, meu filho? Ele falou, eu sonhei que o meu pai estava na igreja testemunhando. Irmãos, eu comecei a chorar, falei, meu filho, como eu pedi para o Senhor me dar um sinal, Ele dá para você e você não me fala. Louvado seja Deus, aleluia. E ali foi aproximando a data do meu aniversário. E eu falava, Senhor, como seria bom se ele tivesse. Isso já era mês de julho, irmãos. Meu aniversário é no dia 14 de julho. E uns dias antes do meu aniversário, Deus tomou a boca da minha filha ali na sala. Deu uma carta para ela ler e nessa carta estava escrito: seu pai vai sair de alta no dia 24 de julho. Aí eu falei, nossa, mas ainda falta muito. Ela falou, mãe, foi isso que eu li. Eu falei, louvado seja Deus, minha filha. E ali, irmãos, ele começou a responder. E a médica começou a me tratar diferente. Porque todo dia eu dava a mesma resposta para qualquer um deles que me ligassem. Poderoso é Deus para uma grande obra e um grande milagre. Eu vou continuar orando pelo meu esposo e para vocês, para que o Senhor abençoe a vida de vocês dentro desse hospital. Quando foi chegando, assim, uma melhora nele, eu conversei com ela, falei assim, senti de Deus de falar para ela, irmãos. Eu falei, doutora Jéssica, o Deus que eu sirvo, doutora, que é o Deus onipotente, o Deus todo-poderoso, Criador do universo, Ele vai me dar a chance de te agradecer pessoalmente tudo o que a senhora tem feito pelo meu esposo. Falei, tudo, doutora. O Senhor vai me dar essa oportunidade. Aí ela já começou a responder com amém, sabe, de uma forma diferente. Passou uns dias, irmãos tentaram acordar ele. Né? Ele já estava com acho que 18 ou 19 dias de tubo. Tentaram acordar ele para tirar o tubo. Não conseguiram. Ele se agitou demais, teve que ser amarrado. Tentaram de novo a mesma coisa, irmãos. Eu falei, gente,
Irmandade, minhas irmãs que eu tanto amo. Mandei mensagem, pro ancião que a gente é mais próximo, o ancião Elias, pro meu cooperador, falei, pela misericórdia de Deus, vamos orar para que o Senhor repouse o Espírito Santo sobre ele. E que ali não seja ele, mas o Espírito Santo de Deus a acordar, porque se ele não se acalmar, não tem como. E eu me lembro, irmãos, que naqueles dias o Senhor me mandava repreender o espírito da morte todo dia, várias vezes. Eu andei de joelhos esses dias, eu não comia, eu não dormia, só tomava mais era água, e o Senhor me mandava, repreende o espírito da morte. Eu repreendia, espírito da morte, em nome de Jesus eu te repreendo. E ali foi quando a gente começou, que a igreja se juntou em oração para que o Senhor repousasse o Espírito Santo sobre ele. Ali acordaram ele de supetão e ele ficou uma seda. Me ligaram, não, irmãos, não me ligaram. Eu fiquei pensando, sabe, que ia acontecer. Parece que o Senhor estava me avisando quando me ligaram e falaram que ele estava acordado, que ele estava bem. Irmãos, aquilo foi um alívio de alma, que alívio de alma. E aí tinha que tirar o tubo, né? E no dia 16 de julho, eu acredito que foi dia 16 de julho, eu tive que ir até o hospital levar fraldas para ele lá da UTI. Perguntei se tinha, não quiseram me dar nenhuma informação. Falou que eu tinha que olhar no boletim médico, conversar. Quando eu cheguei em casa, que eu abri esse boletim médico, que eu vou mandar para o irmão se ele quiser colocar aí para vocês verem. Ali ele estava já desentubado, depois de 23 dias. Ele estava respirando sem ajuda de aparelho. Foi um alívio de alma. Um alívio de alma. O Senhor me visitou de uma tal forma que, olha, eu acho que se eu viver mais 100 anos eu não consigo agradecer a Deus por isso. A doutora Jéssica me ligou, falou para mim, olha, eu sei que ele não tem idade para ter acompanhante, mas como é um caso raro que nunca aconteceu e pela situação dele, eu vou deixar você ficar com ele. Até isso Deus preparou, irmãos. Ela falou, ele tem que ficar mais uns 2 dias aqui na UTI, mas depois que desses 2 dias ele vai para a enfermaria e você pode ficar com ele de acompanhante. Eu falei, louvado seja Deus, doutora. Deus sabe que o que eu mais quero hoje é ver ele. Só que aí, irmãos, isso foi num dia. No outro dia, me ligou uma outra médica que era plantão. Essa médica falou assim para mim, olha, dona Érica, como ele tá com a pressão muito alta, elevada, os batimentos cardíacos muito altos, eu acho que eu vou manter ele mais tempo na UTI. Aí eu falei, Senhor, o médico fala uma coisa, mas a última palavra é sempre sua, Pai, sempre sua. No sábado, irmãos, eu estava passando as roupas dele, olha a minha ignorância, eu achando que o meu esposo ia sair de lá vestindo um pijama normal, caminhando. Eu não tinha noção do que eu ia encontrar ali. Para mim, o mesmo que eu coloquei lá dentro, eu ia retirar. Aí meu filho mais velho chegou e falou assim para mim, mãe, a médica já ligou? Eu falei, ô meu filho, uma hora dessa, só se for para dar a notícia que eu mais quero nesse mundo, que é que o seu pai vai descer para o quarto e eu posso ir para lá.
Falou, mãe, é porque eu tô com fome. Falei, filho, aguenta que a gente tem que fazer o jejum certinho. Irmãos, quando eu acabei de falar isso, meu telefone tocou. Era a moça que fazia as ligações quando precisava levar alguma coisa para o hospital, né? Ela falou assim para mim, dona Érica, eu tô ligando porque o seu Carlos vai descer da UTI e a senhora precisa estar aqui para isso. Irmãos, eu precisei sentar. Eu falei para ela, olha, moça, me dá só um minuto para mim digerir, sabe? É uma bênção muito grande, é um milagre muito grande. Falei, me dá um minuto só para mim glorificar a Deus. Ela falou, não, eu entendo. E ali, irmãos, eu perguntei para ela tudo que eu tinha que saber, porque é um hospital que eu sabia que estava com um monte de restrições, nem porta aberta não podia ficar, irmãos, era coisa terrível o negócio lá. Ela me explicou as dúvidas que eu tinha, fiz a minha mala dele e fui para lá. Eu vou resumir um pouco, por mais que eu tô resumindo aqui. Eu sei que no sábado à tarde, quando ele chegou com as enfermeiras, que eu vi ele, meu Deus, eu não consegui aguentar, né? Foi um chororô. Mas aí ele tentou levantar a mão para pegar na minha e não conseguiu, irmãos. Ele não tinha movimento nenhum no corpo. Ali as enfermeiras me pediram licença, sabe, até o meio ríspidas, para preparar ele na cama. Eu falei, não, tudo bem. Colocaram ele numa cama, acho que quebrada, irmãos, ele não conseguia se sentir confortável. O Senhor preparou uma enfermeira que foi lá e falou, não, nessa situação não, o senhor não pode ficar assim, arrumou uma cama melhor, um colchão especial, colocou meu esposo. E ali naquele hospital, irmãos, os 2 primeiros dias, por conta de muito medicamento, ele mais dormiu do que, né? Um pouco ele abriu o olho, um pouco ele falou comigo e eu continuei ali louvando o Senhor, clamando o Senhor, falando com o Senhor. E ali, quando começou no outro dia, ia ser o primeiro banho dele de chuveiro, entrou umas enfermeiras, eu falei assim, olha, eu vou pedir uma coisa para vocês. Só me ajudem a colocar ele na cadeira, porque ele não tinha nenhum movimento. E eu mesma vou cuidar de tudo, só preciso de ajuda para pôr ele na cadeira e depois voltar ele para a cama. E assim eu fiz, irmãos, ele sentia muita dor. Reclamava muito porque ele perdeu toda a massa muscular, perdeu 30 quilos, sabe? Tava muito magro. E eu fui o mais rápida possível que eu pude nesse banho. Voltei ele para a cama, comecei a cuidar dele, aí eu via onde tinha as feridas. O tubo fez ferida no queixo dele, fez na cabeça, fez na orelha, feridas horrorosas, irmãos. Fui olhando, aí eu vi o catéter que estava na virilha de 3 pontas, fui vendo, sabe, tudo que ele estava passando ali. E a fralda também, eu não deixava elas trocar, eu pedi para um enfermeiro me ensinar, falei, me ensina que eu vou fazer isso também. E ali eu fui cuidando dele, irmãos, dentro daquele hospital. E até que um dia entrou um outro senhor lá dentro para ficar, o senhor Cláudio. E o médico dele entrou, conversou com o senhor Cláudio. Nós ficamos quietos, né, irmãos? Porque a gente vai falar o quê? Esse médico falou assim, olha, a senhora virou para mim e falou, olha, dona Érica. Eu falei, oi, doutor. A senhora é a melhor acompanhante que esse hospital já viu, todo mundo comenta. Eu queria ser médico dele, para ouvir as coisas que são faladas aqui dentro. Eu falei, santo Deus, doutor. Irmãos, eu esqueci de contar uma coisa. Eu fui para lá no sábado,
né, no dia 18, no domingo de manhãzinha, acredito eu, dia 19, a doutora Jéssica entrou no quarto, bateu na porta e falou assim: bom dia, eu sou a doutora Jéssica. Quando ela falou isso, eu falei para ela: bom dia, doutora, eu não falei que o meu Deus ia me dar a chance, a oportunidade de agradecer por tudo que a senhora fez pelo meu marido? Aí ela já foi nele. Irmãos, ela foi nele chorando, ela falou: seu Carlos, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi uma fé dessas. Eu falava no hospital, por mais que eu falasse o que fosse para essa mulher, ela me respondia sempre a mesma coisa. Aí eu mesma falei para ela: poderoso é Deus para uma grande obra e um grande milagre. Ela mesma confessou com a boca dela, e é milagre, porque ninguém volta desse estado, dessa situação. Ali, irmãos, esse médico falou isso, eu deixei para lá, falei: deve ser conversa do médico. Certo dia eu precisava de copo descartável, pedi para uma enfermeira, ela esqueceu. Quando foi de manhã, ela bateu na porta, ela falou: irmã, me perdoa, pelo amor de Jesus. E ela nem é nossa irmã, ela vai em outra denominação. Ela falou: por quê? Eu falei para ela: por quê, meu bem? Aí ela falou assim para mim: porque eu esqueci dos seus copos, aí eu perdi o meu sono. Eu falei: tem misericórdia, o Senhor preparou, não precisava disso. Irmãos, ali foi indo, a gente foi conversando. A médica que fez a fisioterapia nele também chorava muito com a gente ali, conversava muito. E no dia dele ter alta, a doutora Jéssica não pôde ir, mas ela falou várias vezes, ela ligou pra gente, ela chorou comigo, porque o meu esposo praticamente não falava, né? Ele saiu. A gente está muito feliz, que o senhor é muito guerreiro, tá bom? E dá muita força pra gente continuar aqui nessa luta, ver o senhor saindo tão bem assim, tá? Muita força, se cuida em casa. E a doutora Jéssica mandou um abraço especial pra vocês, tá bom? Se cuida, viu? Do hospital com sonda de alimentação, sem andar, usando fralda. Sabe, ele saiu muito debilitado, então ela falou comigo, ela chorando, ela falou: Érica, como eu queria estar aí, Deus sabe que eu queria, mas eu não vou poder. E eu falei: doutora, o Senhor vai preparar da gente se encontrar ainda em algum lugar por aí. E ali, irmãos, nós viemos para casa. Se o meu esposo sentir de contar a parte dele, o irmão da oportunidade, ele vai contar, porque aí começa a fase dele, né? Aqui em casa não tinha o colchão especial, não tinha, sabe, não tinha várias coisas que o hospital concedia. Deus foi preparando na medida do possível. E eu fiz um vídeo do meu esposo descendo as escadas, mas eu estava atrás dele. As escadas não, a rampa do hospital. Os médicos e enfermeiros aplaudindo e tudo. Aí os amigos dele queriam esse vídeo de frente. Eu falei: eu vou ligar no hospital. Quando eu liguei no hospital, a moça me passou para um setor que nem foi o setor que eu fiquei. Quando eu falei para ela o que eu queria, ela falou assim: quem é seu esposo? Eu falei: Carlos Roberto Guinan. Ela falou assim: é a senhora que é a dona Érica? Eu falei: é, senhora, então acho que eu fiquei famosa mesmo. E aí o Senhor me trouxe uma palavra que Ele deu para o irmão Valdir, aqui, nosso ancião. Na exortação o Senhor falava assim: qual é o cheiro que você exala por onde você passa? Qual é o seu perfume? Irmãos, ali o Senhor me visitava e eu chorava.
E esses dias, por agora, aconteceu de uma pessoa conhecida entrar nessa situação também. O Senhor me fez entender, irmãos, como que uma pessoa que ficou 25 dias sem comer, sem dormir, só chorando, experimentando toda a amargura, todo o sentimento de... A única coisa que eu não perdi foi a minha fé. Depois de 25 dias, entrar dentro de um hospital e passar 6 dias cuidando de um enfermo acamado, dependente 100% de mim. Ele dependia 100% dos meus cuidados. E como Deus deu na boca da minha filha, cumpriu. Meu esposo teve alta no dia 24 de julho de 2020. Depois disso, irmãos, eu gostaria que ele contasse, mas eu só quero ressaltar para os irmãos o seguinte. Na data de hoje, meu esposo não toma nenhum medicamento. O Senhor restaurou rim, o Senhor restaurou coração, o Senhor restaurou pulmão, o Senhor restaurou ele por completo. E os médicos acharam que ele ia ficar dependente de medicamento, que ele ia levar 1 ano para se recuperar. Irmãos, Deus fez uma obra gloriosa. E eu só tenho a agradecer ao nosso Deus. Só agradecer ao nosso Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tenho muitas obras para contar, irmãos, muitas obras. Mas o Senhor concedendo, eu estarei contando. Eu agradeço a Deus por tudo. Só o nome de Deus seja eternamente louvado. Irmãos, revelação, visão, vocês acreditam? Filha do servo de Deus teve uma revelação do Pai saindo naquele dia. Eu vou acabar logo o vídeo porque está muito comprido, mais um vídeo. Creio, irmandade, que vocês não vão ver nem os minutos passando desse vídeo, que é um vídeo muito emocionante. Um vídeo em que foi narrado desde o começo, tintim por tintim. A serva de Deus não esqueceu dos mínimos detalhes para agradecer a Deus e dizer que Deus é muito bom e sua benignidade dura para sempre. Vamos encerrar este vídeo saudando a todos, querida irmandade, saúda seus parentes. Comentem, irmão, o que vocês acham. Testemunho como este, eu nunca tinha feito aqui no canal um testemunho com tantos minutos contados e tudo na sequência. Saúdo a todos vocês com a santa paz de Deus e no grato amor do